lei da ficha limpa e reverter a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, colocando ele na possibilidade de, inclusive, concorrer em 2026, possivelmente contra o senhor. Queria saber a posição do senhor sobre esses dois assuntos, diretamente sobre o que vai ser a prioridade no Congresso Nacional e o principal desafio, e sobre a reversão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. As pessoas são muito interessantes, né? Nem terminou o processo, as pessoas já querem anistia. Ou seja, eles não acreditam que são inocentes. Eles deveriam acreditar que ele foi inocente e não ficar pedindo anistia antes do juiz determinar qual é a punição, ou se vai ter punição. O que nós estamos garantindo é um processo de julgamento altamente democrático, em que eles têm todo o direito de defesa. Agora, quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque as pessoas estão se condenando. Eles acham que fizeram exatamente aquilo que a justiça está dizendo que ele fez. Então, primeiro, espero o julgamento, se defendam, vai ter uma condenação, você ou não, vocês terão o direito de se defender, haverá o direito de defesa que nunca houve para mim, para ele vai haver. E se a justiça entender que ele pode concorrer às eleições, ele pode concorrer. E se for comigo, vai perder outra vez. Se for comigo, vai perder outra vez. Porque eu estou te dizendo uma coisa, Dilene, não há possibilidade de a mentira ganhar uma eleição nesse país. Não há. Não há possibilidade dos blefadores, daqueles que não têm nenhum respeito, sabe, pelas crianças que ficam na televisão, que ficam na internet acompanhando a mentira deles. Não tem. Então, sabe, eu estou muito tranquilo com relação a isso. Quem vai decidir o processo é a justiça, quem vai absolver ou condenar é a justiça. Depois que isso acontecer, vamos ver como é que nós vamos fazer. Eu acho que quem tentou dar um golpe, quem articulou inclusive a morte do presidente, do vice-presidente, do presidente do Tribunal Eleitoral, sabe, não merece absolvição. Eu acho. Eu digo todo dia, por menos do que o que eles fizeram, muita gente no Partido Comunista foi morto. Por menos do que eles fizeram, muita gente foi preso. Por menos do que eles fizeram, o Prestes passou 50 anos prestando conta à justiça brasileira. Eles tentaram dar um golpe, anunciar e preparar a morte do presidente da República, a morte do vice-presidente da República, a morte do presidente do Tribunal Eleitoral, e acha que são inocentes. Ora, não tem sentido. Eles que paguem pelas mazelas que eles fizeram. Se for inocente, serão absolvidos. Se forem culpados, serão punidos. É isso que vai acontecer. Então, aí eu estou muito tranquilo. Você sabe que uma coisa que me deixa tranquilo é o seguinte: a verdade só o Bolsonaro sabe. Se ele quis dar golpe, ele sabe que quis dar. Por isso é que ele fugiu para Miami. Se ele fosse um homem que não tivesse preparado toda aquela podridão de comportamento, ele teria ficado, teria dado posse, como qualquer ser humano civilizado faria. Mas ele não. Então é o seguinte, vamos aguardar o julgamento. Vamos aguardar o julgamento com muita tranquilidade, porque eu acho hilariante eles pedirem anistia antes de serem condenados. Ou seja, significa que eles não acreditam neles mesmos. Presidente, Murilo aqui prioridade no Congresso, presidente? O presidente, Murilo aqui da Band News, para fazer a última pergunta para o senhor, eu queria, antes de fazer a última pergunta, convidar o senhor, quando estiver em Belo Horizonte, para vir presencialmente aqui, tanto a Rádio Band News quanto a TV Band Minas. Mas eu queria perguntar sobre essas duas últimas pesquisas do Instituto Quest que saíram nesta semana e na semana passada, onde pela primeira vez 49% dos entrevistados avaliaram negativamente o trabalho do senhor, enquanto 47% avaliaram positivamente. E nesta semana, uma outra pesquisa mostrando que, apesar disso, o senhor lidera todos os cenários para a corrida presidencial, primeiro e segundo turno. E chama a atenção o senhor como única opção da esquerda e vários nomes aí da direita, inclusive o cantor Gustavo Lima. Queria que o senhor analisasse esse momento de uma popularidade ruim, mas ainda assim o senhor liderando essas pesquisas diante desses candidatos da direita. Sávio, ou melhor, Rodrigo, ou Murilo. Desculpa. Murilo, há uma coisa muito engraçada nessas pesquisas. A primeira, porque elas são muito distantes, sabe, daquilo que nós iremos fazer acontecer nesse país. Com relação às eleições, não há pesquisa que possa dar certo com 2 anos de antecedência. Nós temos que esperar o momento certo para que a pesquisa possa dizer o que vai acontecer. Com relação à aprovação do governo, eu tenho dito todo santo dia. 2025
será o ano de entrega do nosso governo. Nós passamos 2 anos arrumando esse país. Passamos 2 anos preparando esse país. Porque nós entramos numa casa semi-destruída. Você está lembrado que para a gente poder governar, a gente teve que fazer uma PEC da transição, porque a gente não tinha dinheiro para governar em 2023. Inclusive para pagar a dívida do outro governo. Você está lembrado que nesse pouco tempo a gente ficou trabalhando para aprovar a PEC da oposição, um arcabouço fiscal e uma reforma tributária. E plantando, carpinando a terra, passando o arado e jogando semente. Agora, 2025 é o ano da colheita que nós vamos fazer nesse país. E você pode se preparar, sabe, porque Murilo, porque você vai ter que divulgar muitas das coisas que nós fazemos que vai se transformar em notícia. Pode ficar tranquilo que você vai poder acompanhar com muito carinho o que vai acontecer nesse país, na questão do emprego, na questão do salário, na questão da inflação, na questão de rodovia, na questão da educação. Só em Minas Gerais, Murilo, nós temos, só em Minas Gerais, 385 mil jovens que iam dividir